Olá, apaixonado pela literatura, tudo bem com você? Eu sou o professor Átila Almada, este é o canal da Almada Consultoria e você acaba de chegar ao segundo vídeo de análise da obra Alguma Poesia, o primeiro livro do grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Se você perdeu a primeira parte, se você perdeu a parte em que eu contextualizo para você a geração de Drummond, o Drummond, e leio e analiso o poema das Sete Faces, veja que no link está fixado na descrição, assista a primeira parte para depois voltar aqui, combinado? Feito isso, não esqueça também de deixar o seu gostei, o seu curtir, faça o seu comentário, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações para receber um aviso sempre que publicarmos novos conteúdos. Bom, apresentações feitas, vamos direto aos poemas que eu selecionei para nós conversarmos. 3 poemas de Alguma Poesia. O primeiro poema é Infância. Infância é um poema muito interessante em que você tem a memória como um tópico principal. Eu preciso dizer para você que memória e lembrança são coisas diferentes. A lembrança, ela é instantânea e ela se presta a alguma utilidade imediata. Por exemplo, se você emprestou um material seu do colégio ou da faculdade para um colega, então você emprestou lá uma caneta, você lembra que você emprestou até a hora que o seu colega devolva, porque você vai precisar da caneta para fazer uma prova amanhã. Uma vez que ele devolveu a caneta para você e você fez a prova, essa lembrança acabou. Ou então, você comeu uma comida muito gostosa no almoço, você lembra por 1 ou 2 dias, mas se isso não foi tão significativo para você, essa lembrança não vai se fixar e vai acabar caindo no limbo do esquecimento. A memória não. A memória ela é mais profunda, por algumas razões. Primeiro, porque a memória é narrativa. Então, toda memória se constitui de um fato núcleo. Por exemplo, a primeira vez em que você viu o mar. Quando você viu o mar pela primeira vez, aquele é o fato principal, mas você se lembra de tudo que está ao redor. Você se lembra de como você foi para a praia, com quem, quando você chegou, se era manhã, se era tarde, se era sol, se o dia estava nublado. Você se lembra do cheiro da praia, do cheiro do mar, dos sons. Você se lembra se tocava alguma música, da roupa que você estava vestindo, da sensação dos seus pés na areia. E finalmente você vê o mar. Depois de ver o mar, você lembra de tudo que aconteceu depois da visão, né? Então, a questão do se você chegou ao mar, se você entrou, o sentimento da temperatura da água, a questão das ondas, o sal, e depois da sua volta, como foram os comentários sobre aquela experiência, que horas você voltou, enfim, veja que existe uma sequência de fatos. Existe o fato principal, ver o mar, mas existem os fatos que antecederam e os fatos que sucederam aquele fato principal, que colocam a memória como uma base narrativa. O lugar da memória é o narrar. E aí, uma outra coisa interessante é que a memória insere você dentro de uma coletividade. Pode ser uma coletividade restrita, mas veja, se você foi sozinho, se você viu o mar e se você nunca contou isso para ninguém, a sua memória perde sentido. Ela tem sentido porque alguém foi com você e porque você pode dividir essa experiência. Então, nem que seja a coletividade da sua família, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, com seu namorado ou a sua namorada, há a necessidade da partilha. A memória existe para ser partilhada, para ser dividida, e, portanto, a memória nos coloca num lugar de identidade. A memória é identitária, porque ela nos diz quem somos para os nossos mais próximos, e, claro, pode nos dizer quem somos para o mundo. Por exemplo, a memória de uma profissão, a memória do seu tempo de estudante, a memória dos lugares em que você trabalhou. Feita essa diferenciação, por que eu disse que infância é um poema da memória? Porque infância, ao mesmo tempo, localiza o eu lírico num passado distante, mas é um passado que não é só seu. Este passado do eu lírico é um passado de quem viveu aquele contexto. O poema menciona pelo menos o pai, a mãe e um irmão, mas ele fala de uma fazenda, então possivelmente todos os que viviam e trabalhavam naquela fazenda compartilhavam de memórias similares. Eu não vou dizer a mesma, porque a memória do indivíduo ela se insere na de um grupo, então as memórias, quando postas no coletivo, elas têm espécies de pontos de toque. Todas as memórias se relacionam se há um fato que une aquelas pessoas, mas cada um tem uma particularidade, porque tem, obviamente, a sua interpretação do fato. Ok? Bom, então vamos ler Infância e entender qual é
este ponto de memória e qual a importância dessa constituição ou dessa reconstituição memorial para o eu lírico e para a obra. Eu vou ler o poema de uma vez, depois eu vou explicando para você. Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cosendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cosendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino, para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro. Que fundo. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. A história começa com o passado, um passado sequencial, um passado que se repetiu por várias vezes. Por que eu sei que é um passado que se repetiu por várias vezes? Pela escolha dos verbos. Ele usa como tempo verbal o pretérito perfeito e o modo indicativo. O modo indicativo nos dá a certeza de que aquilo aconteceu, enquanto subjuntivo seria uma dúvida. Então, indicativo é certeza. E o pretérito imperfeito indica fatos que estão no passado, ou seja, fatos já concluídos, mas fatos que não aconteceram uma única vez, fatos que se repetiram, aí sim, que se repetiram por um intervalo de tempo. Como o poema se chama Infância, pressupomos aqui fatos que se repetiram por longa parte ou pela maior parte da infância do eu lírico. Então, há uma descrição rotineira. De manhã, imagina-se que tomavam um café, se reuniam e logo cedo o pai montava a cavalo, ia para o campo, ele ia cuidar das fazendas. Essa ausência do pai, que passava o dia inteiro fora, ela é muito sentida na obra do Drummond. Inclusive, os estudiosos da biografia de Drummond falam mesmo que ele não teve uma relação muito pacífica com o pai, e só lá nos anos 40 ele vai escrever um poema chamado Viagem na Família, em que ele reencontra e perdoa o pai já morto. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Aliás, se você quiser que eu fale de Viagem na Família, vale um vídeo só deste poema, deixa aqui nos comentários. Então, o pai ia para o campo e a mãe ficava sentada cosendo. Coser com S quer dizer costurar. A mãe era dona de casa, estrutura de família do interior, e ficava costurando. O irmãozinho, pequenininho, dormia, era um nenê, enquanto eu lírico, já mais velho, ia ler. Estamos falando aqui de uma infância do início do século XX, vamos fazer aqui um paralelo com a idade de Drummond para ficar mais fácil. Então, anos 0 ou anos 10 não havia televisão, o rádio não pegava no interior e as companhias eram os livros. E qual livro ele lia? Isso também é muito importante para a interpretação do poema. Ele lia Robinson Crusoe. Robinson Crusoe é um livro do início do século XVII, escrito na Inglaterra pelo Daniel Defoe, que é um livro que conta a história de um náufrago que viajava no seu navio, viajava com outros tripulantes em um navio, e este navio naufraga. Robinson Crusoe é o único que sobrevive e com muito esforço chega a uma ilha quase deserta. Nessa ilha havia um homem, um nativo, que não falava a língua dele, que ele inclusive chama de sexta-feira, porque é o dia em que ele chegou lá, e esse homem, que estava acostumado a uma vida urbana, litorânea urbana, como um marujo, passou a ter que viver isolado numa ilha, já que não havia nenhum tipo de comunicação, não havia satélite, nada do que nós temos hoje, e aprender a se virar com tudo que tinha lá, sendo acompanhado por este nativo, com quem ele estabeleceu uma relação cordial, mas eu não vou dizer exatamente próxima, porque a barreira da comunicação ainda era muito grande. Então, Robinson Crusoe e Sexta-feira ficam nessa ilha por anos e anos e anos, e aquilo se repetia, o acordar, o buscar alimento, o pescar. Então veja, quando ele diz que a história de Robinson Crusoe é uma comprida história que não acaba mais, ele diz por dois motivos, porque é verdade que o Robinson Crusoe fica muito tempo nesta ilha, mas também é verdade que a infância dele se estendeu, pelo menos na visão dele como criança, por tempo demais. Mas não a infância em si, e sim a solidão, né? Os momentos de solidão ali embaixo das mangueiras lendo foram maiores do que ele gostaria. Uma curiosidade, abrindo um parêntese, essa história do Robinson Crusoe é a base do filme Náufrago, com o Tom Hanks, feito anos depois, né? Séculos depois, na verdade, fecha parêntese.
Muito bem, então neste primeiro momento, a descrição da rotina, da solidão, da leitura, uma infância que parecia tediosa inicialmente, monótona, repetitiva. Depois, ao meio-dia, ele volta para casa e é servido um café. E aí ele faz uma oposição de cores entre o branco da luz, o dia claro, e a pele escura de uma mulher, a pele escura de uma funcionária da fazenda, e é uma das imagens líricas mais bonitas do poema, porque ele tem um carinho muito grande por essa mulher, por essa preta velha, como ele diz, que aprendeu a ninar nos longes da senzala, ou seja, talvez uma ex-escrava que agora vivia como funcionária da fazenda, alguém que trabalhava com os pais, mas ela não é só uma funcionária, ela é alguém da família. Ele está ali numa posição muito importante, porque ele sente a questão afetiva, memorial dessa mulher, como? No café. Veja a simbologia desse café, café preto que nem a preta velha, ou seja, um café forte, como ela foi forte para aguentar a escravidão, como ela foi forte para vencer preconceitos, estar ali sobrevivendo, batalhando. Então, o café encorpado, como aquela mulher encorpada e corajosa, café gostoso, café bom, como eram gostosas as histórias e as cantigas daquela preta velha, daquela mulher já de muita idade que trazia a ele uma outra memória. Então você tem uma memória dentro da outra. Dentro da infância do eu lírico, você tem a memória da preta velha, uma memória ancestral, uma memória que ele não viveu, mas que ele ouviu, e uma memória que ele sentia cada vez que colocava na sua boca o café, pelo gosto, pelo paladar, ele entendia a força da memória daquela mulher. Vai dizer se isso não é lindo, hein, gente? Ou se é. Depois tem a mãe que passava o dia costurando, como também naquele movimento repetitivo, ele lendo, a mãe costurando, o movimento de virar as páginas do livro, o movimento de costurar, movimentos ritmados, a mãe olhando para ele, psiu, não acorde o menino, não faça barulho, não seja criança, não brinque, não corra. Se quiser, vai lá fora. Deixa o menino dormir. E aí pousa um mosquito no berço e ela se preocupa que a outra criança e que o mosquito acordem o menino e suspirava. E esse suspiro você pode entender de duas maneiras. A maneira pessimista de entender isso é um suspiro de tédio, né? Aquela continuidade, aquela repetição. Uma outra é um suspiro de alegria. Eu estou na minha casa, eu estou com a preta velha, com uma pessoa em quem eu confio, com alguém que é da minha família. Aliás, o uso de preta velha também remete à figura mítica das religiões africanas, na qual a simbologia do preto velho está ligada à sabedoria, à pacificação, ao contorno de conflitos, à resolução de problemas. Então a mãe, a preta velha, o suspiro de alegria por ver a família caminhando. Meu marido trabalha, eu costuro, meu filho lê, meu filho pequeno dorme. E a nossa vida é calma, mas é uma vida plena, farta, é uma vida conjunta. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. O pai que ia trabalhar e que gerava com esse trabalho os proventos e os sustentos da mãe, dos dois filhos e da preta velha. E aí, ao final, juntando tudo isso, você tem uma voz nitidamente já do adulto, uma conclusão adulta. Porque até aqui, quando você tem o relato da infância, você vê praticamente uma voz do menino, embora no passado eram as percepções daquele eu lírico enquanto menino. Ao fim, a última estrofe, a percepção já de um adulto. Puxa, eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Por quê? Porque ela era longa. A história do Robinson Crusoe, que era comprida e não acabava mais, pode ter sido como a dele, comprida. Só que na dele você tinha diferenças fundamentais. Ele não estava perdido, ele não estava naufragado numa ilha deserta. Opa, caiu uma caneta aqui, fez um barulho no microfone. Ele não estava numa ilha deserta, ele não estava em solidão. Ele estava com tudo aquilo que fazia da vida dele uma vida com sentido, uma vida com significado e que por isso se transformou em memória. O segundo poema dos três de hoje é Cidadezinha Qualquer. É um poema que tem algum diálogo com infância, mas alguma distância também. Vamos lá. Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar.
Um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Esse poema Cidadezinha Qualquer tem o que de semelhante com infância? A calma. Quando o eu lírico fala da sua infância, ele fala de uma calma, das bananeiras, da mãe costurando, de ele lendo um livro, do café. Então é uma rotina calma, uma rotina pacata, sem sustos, sem sobressaltos, sem atropelos. Em cidadezinha qualquer, você também tem essa rotina calma, pacata, sem sustos e sem atropelos. Então aqui é um ponto de semelhança. Mas qual é o ponto de diferença? Em cidadezinha qualquer, você não tem uma especificidade. Quando ele coloca qualquer, justamente ele indefine essa cidade, ele indefine esse lugar. Em infância, é um lugar específico, é a fazenda da família, é onde ele morava com o pai, a mãe e o irmão, é onde o pai trabalhava. Aqui é uma cidade do interior, como eram tantas no interior das Minas Gerais em que viveu Drummond. Cidades, sim, com um ritmo pacato, cidades sem a contaminação urbana, bananeiras e laranjeiras em volta das casas, mulheres colhendo as frutas, homens no pomar, amor de todas as suas formas, o amor da natureza para com as pessoas, o amor, a tolerância e a reciprocidade entre estas pessoas, e de repente a música, cantar como um ato de leveza, como um ato de trabalho, o canto que acompanha a colheita, o canto pelo prazer de cantar, uma cidade em outros tempos. Um homem que vai devagar, seja para o seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua conversa. Não havia pressa. Não havia aqui uma civilização oprimindo as pessoas e exigindo delas velocidade, rapidez, desespero. Não, tudo com muita calma. E essa vagareza perpassa os homens e os animais, o cachorro, o burro, as pessoas olhando nas janelas. E quando ele fala, eita vida besta, meu Deus, não entenda esse besta de uma maneira pejorativa, ao contrário, eita vida besta, eita vida calma, tranquila, eita ausência de preocupações. É interessante perceber que até hoje no interior de Minas Gerais existem essas cidadezinhas quaisquer, assim como existem no interior do Brasil. Pequeno parêntese, viajando de trem no interior de Minas em 2016, de Belo Horizonte a Vitória, eu vi uma cena que me remeteu exatamente a este poema do Drummond. O trem deixava uma estação numa cidade bem pequenininha, me foge o nome, e enquanto o trem andava ainda muito devagar, eu vi uma pequena casa a uma certa distância da linha, uma casinha de madeira, algumas árvores no quintal, e uma senhora de cabecinha branca, rastelando a terra no tempo dela, muito mais devagar que o trem, como se aquele tempo fosse dedicado, precioso. Então vejam, a vagareza não tem nada a ver com a preguiça ou com o desleixo, é a preciosidade de aproveitar cada momento, de beber devagar os segundos, como se eles fossem uma taça de uma bebida muito preciosa que se precisa aproveitar para viver. Porque mesmo que a vida seja besta, ela é uma vida contínua, aproveitada, abraçada. Depois, poesia. Aqui nós temos metalinguagem já pelo título. Metalinguagem, você sabe, é quando uma forma de linguagem fala de si mesma. No caso, ele usa um poema para falar da poesia. Diz assim: gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Olhem a força deste pequeno poema. Ele quer escrever. Como poeta, o eu lírico, como um poeta, quer dar vida aos versos, quer que a poesia exista escrita, quer que a poesia venha ao mundo em forma de palavras, mas ele não consegue. Ele pensa, e a pena era o jeito que se escrevia antigamente, a pena molhada na tinta que se escrevia com aquela letra toda bordada no papel, ele não conseguia. Ele colocava a pena no tinteiro e não saía palavra, a poesia não vinha, a poesia não ficava pronta, mas ela existia. Porque a poesia não é aquela poesia que está no papel. A poesia existe primeiro no fato. A poesia ganha sentido no mundo, em mim, no outro, no cotidiano. Ela ganha sentido dentro de mim, como ela ganha sentido dentro de cada um. Essa é a proposta modernista de poesia. Veja, os parnasianos tiravam a poesia
do pensamento e punham no papel. Escreviam com a mais fina das penas poesias dizendo que ser poeta era ser escultor, que era fazer um mármore, esculpir em Carrara, que era ser um ourives. Para quê? A poesia do ourives, do vaso grego, a poesia das estrelas, não é uma poesia que brota de dentro de mim. Não é a poesia inata, não é a poesia das coisas, do simples. O verso que mora dentro de mim, que vive dentro de mim, é a própria vida, que inteira é uma matéria de poesia. Por isso que ele diz, a poesia deste momento inunda a minha vida inteira, porque este momento faz parte da vida e todos os momentos que virão a seguir comporão esse mosaico, esse quadro tão diverso, mas ao mesmo tempo tão comum, chamado vida, chamado experiência. Comporão este enredo chamado viver. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Falta mais um ainda, na próxima quinta às 19 horas, o nosso terceiro vídeo, com 2 dos poemas mais conhecidos e importantes, não só de alguma poesia, como também da obra de Drummond. No Meio do Caminho, Sim o da Pedra e Quadrilha, do João que amava Teresa, que amava Raimundo. Não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @almadaconsultoria, lá tem a nossa agenda de vídeos e eventos. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e a gente se encontra na próxima semana. Um abraço!